Olá pessoal, boa noite. Boa noite para quem vai entrando. Esperar o pessoal entrar. Mais um dia. Essa será a nossa segunda live. Vamos ver quem vai entrar. Opa, já temos uma participante. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo dessa vez fixar o comentário aqui da nossa live de hoje. Hoje a nossa live vai falar sobre paternidade, sobre as paternidades dos homens pretos, né? Como é que os pais nós homens pretos podemos assumir essa responsabilidade de sermos pais, né? Como é que isso funciona? Daqui a pouco os pais pretos, o perfil do pais pretos estará aqui, né? Hoje a gente vai conversar. Nosso convidado de hoje é Humberto Baltar, né? Ele que fez e criou um coletivo muito lindo e muito interessante sobre paternidade, né? Das pessoas pretas, dos homens e das mulheres pretas. Por isso hoje a gente vai bater um papo com ele. Hoje a gente vai estar conversando com ele. Deixa eu ver se ele está por aqui. Bom, ele ainda não chegou por aqui. Vamos esperar mais um pouco. Hoje não tem musiquinha. Hoje eu não consegui achar uma música a tempo, na verdade. Então hoje não temos musiquinha, mas espero que tenhamos bastante coisa para conversar, bastante coisa legal para falar, bastante coisa importante hoje. Vamos aguardar um pouco aí o nosso perfil amigo, né? Estará entrando daqui a pouco. Fico meio perdido nesse aqui, assim, as pessoas vão acenando, e aí eu nunca sei como é que tá, assim, né? Mas daqui a pouco a gente começa a nossa live, daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o João, sou o João Paulo, sou um dos, aliás, o idealizador, né, produtor e que vai tocando o projeto Sankofa junto com uma equipe maravilhosa que me ajuda muito, né? E daqui a pouquinho, mais uma vez, a gente vai estar falando sobre as paternidades dos homens pretos, pensar um pouco aí como é que nós, enquanto homens, repensando essa masculinidade, como é que a gente exerce nossa masculinidade. Domingo foi Dia dos Pais, o Sankofa fez uma programação toda especial para os pais, né? E a gente procurou apresentar para os pais, apresentar pais, personalidades, né? Mas que além de personalidades importantes da nossa cultura e da nossa sociedade, eles são pais, né? Então a gente procurou apresentar bastante essa figura, essa imagem do pai, essa imagem desse homem preto exercendo sua paternidade. Então espero que vocês tenham gostado da nossa programação. A gente aproveitou para pegar, né, fazer uma leitura das 37 máximas do Ptah Hotep. E essas 37 máximas do Ptah Hotep a gente criou 10 aforismas e 9 aforismas e fomos compartilhando e fomos colocando aí para o nosso público. Deixa eu ver. Eu vou ver aqui com o Baltar se ele... Bom, mandei mensagem para ele, vamos ver se ele responde. Esperá-lo um pouquinho. Ah, sim, ele entrou, tá aqui.
Vou convidar e vamos começar a nossa live. Opa, boa noite, meu caro. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos para a nossa segunda live aqui na página, aqui no perfil. Que Bom, essa legal. página é uma página que procura pensar ou repensar a masculinidade do homem preto a partir de outros horizontes, de outras perspectivas. A gente parte um pouco da perspectiva da filosofia africana, porque a gente entende que a filosofia africana pensa o sujeito africano e, portanto, o sujeito negro a partir de uma outra perspectiva. E aí a gente está buscando pensar essa masculinidade complexa e cheia de coisas a partir desses horizontes. E é muito importante também pensar, né, a paternidade desse homem. Por isso que hoje nosso tema são as paternidades dos homens pretos, né? Eu botei em plural porque acho que paternidade é uma coisa muito plural, né? Uma coisa que a gente não tem um manual, não tem uma coisa pronta, a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. Por isso agradeço a presença de todos, as pessoas vão entrando, elas vão entrando, vão saindo, aí vão entrando de novo, e assim funciona o mundo, esse mundo da virtual, né? Mas bom, chamo de você ou chamo de senhor? Você, é claro, tamo junto. Posso chamar de Meu você? amigo, tamo em Então tá casa. ótimo. Bom, deixa eu fazer a apresentação oficial, né? Hoje a gente, na nossa live, a gente fala com Humberto Baltar, do coletivo Pais Pretos, né? Humberto Baltar é educador infantil há mais de 20 anos, tradutor e intérprete, casado com a Tainá Baltar e pai do pequeno Apolo. É idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, que é uma rede de apoio, acolhimento e discussão, reflexão sobre as questões e desafios das, dos pais e das mães pretas. Baltar, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui, por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, né? E olha, gente, a minha mãe entrou aqui. Isso é maravilhoso, porque ela já está sabendo entrar numa live, então isso é incrível. Mãe, um beijo. Bom, eu queria saber primeiro como é que você tá, essa pandemia, como é que a sua família tá, como o Pequeno Apolo também tá, como é que vocês estão levando essa pandemia, vendo tudo isso? É até um pouco difícil, né, de dizer isso, mas assim, para mim a pandemia tem sido um presente, assim, porque graças à pandemia eu tô podendo ficar com meu filho, acompanhar o dia a dia dele, né? Eu que acordo, né? Meu filho hoje, por exemplo, eu acordei, fiz a mamadeira da manhã, dei o banho de sol, brinquei com ele, a gente brincou aqui em cima no terraço. Depois dei o almoço dele, a gente foi lá fora um pouco, pegou um sol. Nada disso estaria sendo possível se não fosse o isolamento social, né? Então, eu estou tendo uma qualidade de vida muito maior, pelo menos nessa área paterna, em função do isolamento social. Mas eu reconheço que eu falo de um lugar de vantagem social. Eu não gosto de usar a palavra privilégio para pessoa preta, porque eu acho que não existe preto privilegiado, mas eu sempre trabalhei online. Quando eu comecei a dar aula pelo Skype, por exemplo, foi em 2005. Ninguém falava em Skype, né? Então, o que aconteceu? Agora que a procura aumentou pelo online, eu já estou nesse mercado há 15 anos, então é muito fácil para mim me manter nesse mercado, né? Enquanto muita gente está tendo dificuldades, eu estou tendo uma procura maior. Então, não estou tendo dificuldade financeira, estou podendo ficar em casa, que também é uma vantagem. Muita gente não pode, tem que ir para a rua trabalhar para conseguir alguma coisa. Então, para mim, foi favorável. Minha esposa, por exemplo, tem que trabalhar, que ela é engenheira, ela tem que ir até a refinaria, ela tem que ir até lá e se deslocar, enfim, se expor aí fora. Então, não é fácil, mas esse período está sendo desafiador em diversos aspectos. Primeiro pela demanda, né? Para mim, ele trouxe uma demanda muito grande, porque o povo preto é um povo muito solitário. A gente não tem um lugar de representatividade no Brasil, e representatividade que eu falo não é de ocupar espaços, não, que eu não acredito muito nessa coisa de ocupar como se isso fosse empoderamento, né? Porque eu acho que você ocupar um lugar e ter uma realidade que muda só a tua vida
não traz nada para o povo preto. Então, isso não é assim algo de impacto social. Eu digo representatividade de se ver mesmo. A gente não tem uma cultura, uma sociedade pensada em nós. Vivemos numa sociedade que demoniza a África, por exemplo, só enxerga aquela África pobre, miserável. A religião predominante, que é a cristã, que demoniza também o continente africano. Nas TVs, filmes, novelas, você não tem uma representatividade positiva do homem preto, especialmente do pai preto, sempre é um pai alcoólatra, ausente, que não expressa afeto. Então, a pessoa preta, ela se sente muito sozinha, muito isolada, muito maltratada no Brasil. São muitas microviolências que, somadas, se tornam um verdadeiro martírio para qualquer pessoa preta. Não é à toa que a maioria dos pretos vive brincando, sorrindo, vive fazendo piadas. Isso não é casual, isso é uma forma de defesa que cada um dá um jeito de forjar para conseguir levar o dia a dia nessa sociedade. Então, eu reconheço que não é fácil. A vida da pessoa preta que tenta se encontrar socialmente no Brasil é muito difícil. O relacionamento entre pessoas pretas é muito difícil também, porque esse racismo estrutural deixa a gente muito sofrido mesmo. Então, se abrir para essa experiência do amor é um desafio. Eu, por exemplo, e a minha esposa, nós nos propusemos a nos olhar para dentro mesmo, sabe? Trabalhar questões nossas em conjunto para que a gente se sentisse de fato preparado para casar, para ter um filho, para ter uma família. Eu acho que esse conhecimento é importante também. No nosso coletivo tem um grupo de estudos em que a gente está estudando o livro Espírito da Intimidade, da Sobon Somé, Sou bom e ela é fala isso. isso, que você precisa ter um momento de limpeza mesmo, sabe? De autoexame, autoanálise antes de entrar num relacionamento. Por quê? Porque a ideia de relacionamento pela filosofia africana é completamente diferente da ideia de relacionamento vendida aqui no Ocidente. Porque aqui no Ocidente, primeiro, você entra num relacionamento para ser feliz. Isso aí, por si só, já está totalmente, já está indo quase contramão da ideia africana de relacionamento. Porque se você entra para ser Sim. feliz, você já entra no relacionamento olhando para você. Então, já estragou tudo. Porque na ideia de África, a ideia é um projeto evolutivo conjunto, ou seja, você vai evoluir em conjunto, não é você, não é eu no centro. É o nós, é o todo, é a comunidade, é uma outra perspectiva. Para entrar nessa perspectiva, é preciso que a pessoa primeiro olhe para si, cure diversas dores, cure dores que afetam o outro também. Por exemplo, essa ideia de masculinidade que vendem para gente desde a juventude, né, com filmes e pornografia e tudo mais, a gente fica com uma visão totalmente voltada para dentro. O cara se relaciona pensando em quando é que ele vai gozar, quer dizer, ele está ali, mas está olhando para ele. O retorno é só ele, ele, ele. Então, não é possível entrar num projeto na perspectiva africana com esse modelo ocidental de individualidade, de masculinidade, de paternidade. Ou seja, é preciso verdadeiramente uma limpeza, sabe? É quase que um descarrego mesmo. Você vai ter que tirar de você todo o ranço de branquitude para que você, de fato, tenha uma família que se paute em princípios ancestrais africanos. Então, isso é um desafio. Por isso que a gente tem um grupo de estudos. Não dá para só chegar e jogar essas noções no colo das pessoas e esperar que elas assimilem isso de uma hora para outra. São anos, são vivências aí desde a infância, uma escola que, como diz o Silvio de Almeida, é um braço do racismo estrutural. O que a escola faz com a criança preta eu acho que daria até para classificar assim como um crime contra a humanidade, assim, é uma coisa bizarra. Outro dia eu estava lembrando um exemplo bobo, né, que passou agora. A gente está em agosto, a gente acabou de passar junho e julho. Essa fase das festas juninas, isso acaba com o psicológico de qualquer criança preta. Eu tenho quase 40 anos, cara. Eu consigo me lembrar da dança da festa junina da terceira série, que eu tive que dançar com a tia Lourdinha, porque ninguém quis dançar comigo. Cara, como é que uma criança se sente
ninguém querendo dançar com ela. Você fica pensando, caramba, eu sou tão indesejável assim, eu sou tão, sei lá, repugnante assim, que ninguém quer sequer dançar uma dança comigo que não dura nem 5 minutos. O que que tem de errado comigo? Ou seja, a escola pega a nossa psique, a nossa individualidade, coloca no moedor, espreme, sabe? A gente sai da escola se sentindo um nada, em diversas esferas, né? Aquele voto da menina mais bonita, a menina negra nunca ganha isso, nunca é eleita Nunca. mais linda da turma. O menino negro não recebe nada, uma cartinha, um bilhete, nada. Ele já aprende na escola que ele só consegue afetar as pessoas se for pela violência, e aí você já começa a caminhar nessa direção de tocar os outros pela ofensa, pela agressão, pela violência. Não é porque o preto é barraqueiro, porque o preto é violento, porque o preto é ignorante. É porque o preto quer se comunicar, ele quer alcançar o outro também. Como o outro não enxerga ele de forma nenhuma, ele dá um soco na cara do outro, aí o outro enxerga. Aí ele é visto. Não é porque ele é maluco. Isso é dado, isso é algo. Eu vi isso na faculdade até. Eu vi isso estudando uma coisa que não tem nada a ver com raça. Eu fiz letras, né? Me formei em letras na UERJ. E tem um momento lá que a gente estuda o teatro do absurdo. E quando a gente estuda essa linguagem do absurdo, a gente aprende que a linguagem da violência ela é a que tem efeito mais rápido, porque você atacou, a pessoa sente e ela te olha, é na hora. Não é à toa que o terrorismo está aí, né, bombando, né? Porque os caras entenderam que quando você chama atenção pela violência, todo mundo quer saber qual é a tua pauta, o que que você quer. E com o negro não é diferente, ele não é enxergado nunca. Aí ele dá um soco, todo mundo, caramba, o que que houve? O que que você fez? Aí ele vai lá e fala, não, porque você. Aí ele conta qual é a pauta dele, né? Então, eu tenho visto que a gente precisa olhar para a nossa ancestralidade. Aquele Adinkara, né, do Sankofa, do pássaro, olhando para trás para chegar à frente, né, que é até o nome aqui dessa seleta Isso. página desse canal, ele tem tudo a ver. Eu acho que ele resume tudo para mim. Se me pedissem para resumir toda a filosofia africana em uma palavra ou em um símbolo, eu escolheria Sankofa, sabe? Porque eu não tenho como citar em uma hora quantos exemplos de êxito eu tive na vida, olhando para trás, aprendendo com quem deixou conhecimento e aí dando o passo certo e realmente alcançando aquilo que eu buscava, aquilo que eu precisava. São diversos exemplos, assim, a gente realmente precisa olhar para a nossa ancestralidade. Então, o nosso coletivo, ele acabou tendo isso assim como princípio instantaneamente e instintivamente. O que eu achei mais bonito, assim, foi no instinto, assim. Eu nunca tinha lido, por exemplo, que a filosofia africana ensina que o fazer para ter êxito deve ser feito coletivamente, deve ser feito em rede. Eu não sabia disso. A palavra aquilombamento eu não conhecia assim quando a gente começou em 2018. Eu não tinha lido Abdias ainda. E o que aconteceu? Eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, porque eu ia ser pai e não tinha a menor ideia do que eu ia falar com meu filho, como que eu ia abordar essas questões dessas diversas formas de violência que a gente sofre. E aí surgiram vários pais naquele post. Os próprios pais que surgiram deram a ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp. E eu acho isso fantástico. Eu gosto de citar isso, porque isso bate num outro princípio que a branquitude empurra para a gente goela abaixo, que é aquele princípio do self-made man. Você chegou, você teve a ideia, você bombou, você é o cara. Eu sempre falo, eu não sou nada. Foram os homens que deram essa ideia de fazer um grupo no WhatsApp. Ainda não era um coletivo, ainda não era uma rede de apoio. E naquele grupo, as demandas que os homens foram trazendo tinham assim uma profundidade tão grande. Por exemplo, um pai que perguntou o que dizia para o filho de 4 anos que não queria ir para a escola porque disseram para ele que não queriam sentar perto de menino preto. Um pai que pergunta em lágrimas o que ele diz para esse filho. Cara, isso é muito forte. Eu percebi que aquilo não ia ser um grupo de bate-papo entre pais, aquilo era uma rede de apoio verdadeiramente. E naquele ano, Exatamente. sabe, 2018, ninguém falava em rede de apoio para homem, não existia isso. Rede de apoio era para mulher, era para feminista, era para mães, mas para homem, rede de apoio não existia. E eu falei, cara, o que a gente faz assim? Porque eu não tenho bagagem para orientar esse pai, por exemplo.
E aí os outros pais mais velhos do grupo, que já viveram mais, começaram a trazer, sabe, um conforto ali, uma experiência. Teve um outro pai que perdeu uma filha e na hora desse sofrimento, né, do luto, só traziam uma palavra, um abraço para a esposa dele e nada para ele. E ele também deixou um áudio chorando, perguntando, cara, o que acontece que não enxergam o homem preto na sua dimensão humana? O que é isso? Não vem sensibilidade na gente, não vem afeto na gente. Por que isso? E aí eu pensei, cara, isso é muito sério. Isso definitivamente não é um grupo de bate-papo. E o que aconteceu? Mais mães pretas começaram a indicar os maridos, os noivos, os namorados lá para o nosso grupo no WhatsApp. E foi incrível isso, porque as próprias mulheres quiseram também participar dessas conversas. Então precisamos fazer um novo grupo, o grupo Mães Pretas Presentes, que elas queriam também participar disso. Mas antes desse grupo, teve o grupo Pais e Mães Pretos, para a gente trocar entre nós. Né? E aí elas perceberam que tem certas situações que são específicas das mulheres, aí elas fizeram um grupo para elas. E o mais incrível disso tudo é que a comunidade branca também, pessoas brancas que têm filhos pretos, sejam eles adotivos ou enteados, quiseram saber também como é que eu empodero racialmente essas crianças. Eu não tenho nada para dizer. O que eu vou falar de africanidade? Eu sou branco. E aí a gente abriu um quarto grupo, que é o Mães e Pais de Pretos Presentes, né, para essas pessoas da comunidade branca poderem trocar com a gente. Alguns homens e mulheres pretas se dispuseram a ficar nesses grupos para fazer essa troca, esse intercâmbio. E é riquíssimo, eu cresço muito nesse grupo. Eu fiz uma parceria tremenda com um dos membros, que é o Thiago Colli. Ele tem um canal chamado Homem Paterno. Nossa, é incrível, assim, a gente tem... Sim. Pô, eu tô alcançando muitas coisas, cara, através dele, sabe? Essa semana eu vou falar com a empresa Johnson Johnson sobre uma paternidade inclusiva, trazendo uma outra perspectiva. Então, eu gosto muito de pontes, sabe? Eu acho que pontes são importantes se a gente quiser alcançar o outro. E não existe antirracismo sem diálogo com brancos, porque não existe preto racista. Então, você só é antirracista se você tiver em contato com pessoas brancas, né? Então, não tem jeito, tem que ter essa pauta, e essa pauta é riquíssima, ela abre muito o leque, né? Então, como eu estava dizendo, os grupos de WhatsApp, eles foram ficando pequenos, porque só cabe 256 pessoas. E aí, o que aconteceu? Fizemos uma página no Facebook, Pais Pretos Presentes. Hoje ela já tem 30 mil pessoas. Só que a página tem um problema, você não consegue ter privacidade. Todo mundo lê o que se fala ali. Então, criamos um grupo no WhatsApp. O nosso grupo, no Dia dos Pais, né? Anteontem, ele bateu a marca de 8 mil membros. Foi muito legal ver isso, Que assim. As legal. famílias pretas querem se aquilombar, querem se juntar, querem falar sobre a criação dos seus filhos, querem trocar experiências num ambiente seguro, onde não vai ter branco printando, dizendo que é mimimi, não vai ter nada disso. Então, muito bacana ver essa abertura e essa procura das pessoas pretas. As pessoas estão entendendo a necessidade desse aquilombamento. O nosso grupo de estudos no Telegram tem 300 membros, é muito legal também. Estamos estudando, como eu falei, o Espírito da Intimidade, domingo agora, 5 horas, todo domingo de 5 às 6, na verdade. Esse domingo vamos estudar o capítulo 12. Teve um capítulo que foi fundamental, que era chamado A Dádiva do Conflito, né? Isso me marcou muito, porque mostra como a perspectiva africana enxerga o conflito. Aqui no Ocidente, o conflito é motivo de separação, divórcio, término de relacionamento. A perspectiva africana lê o conflito como bênção. É uma chance que você tem de reexaminar a tua postura, ver o que você precisa mudar, o que precisa ser trabalhado na relação, o que não está funcionando, o que o outro não curte, que você entende que é bom, mas o outro não. Tem que sentar, tem que haver um acordo. Então, uma outra perspectiva, uma outra forma de enxergar esse relacionamento. Então eu É como percebi, se fosse um. Desculpa interromper. É sim, como se fosse repensar a ética mesmo com que essas pessoas se relacionam, né? Conflito é isso, exatamente, né? exatamente. E não precisa se desculpar, não. É importante que você me interrompa, porque eu sou professor, eu vou falando, vou Tá, embora. Senão, você tem tudo tua bem. pauta aí também. Mas o que eu ia dizer é que eu percebi, através do nosso coletivo, que nós temos uma outra frente, nós somos uma outra frente, que eu não me dei conta, além de rede de apoio, é que nós somos um polo de educação parental
afroperspectivada e afro-referenciada. Eu me dei conta disso no caminho, né? A gente está educando pais e mães sobre como trabalhar essa autoestima da criança preta, essa representatividade, esse afeto e autoafeto sob um olhar ancestral africano. Isso é muito importante. Ninguém está fazendo isso. As pessoas tentam educar sob perspectivas brancas. Todo educador parental no Brasil usa como base o livro Disciplina Positiva, que é um livro maravilhoso, mas é branco. Todas as referências dele são brancas. Tem um total de 0 especificidades raciais, ou seja, não serve para muita coisa no que tange as nossas questões mesmo, enquanto povo, né? E é por isso que eu falei, né, dessa coisa que eu não idealizei um coletivo, porque tem uma coisa que algumas pessoas falam que eu acho incrível, chamado memória ancestral. Sem perceber, a gente trilha o caminho que os nossos ancestrais deixaram para gente. Então, as próprias pessoas foram dando ideias. Faz um grupo de estudo para a gente abordar melhor isso, que aqui no WhatsApp, o que acontece? Você termina uma conversa, chega uma pessoa agora no grupo, ela não lê o que já se falou. Aí ela fica totalmente perdida e tem que todo mundo repetir o que já aconteceu. No Telegram, as mensagens ficam salvas. Então, por isso a gente criou um grupo no Telegram para estudar a filosofia africana. Então, a gente acabou tendo diversas frentes, sendo que eu posso ver aqui umas 5 frentes principais, né? Eu diria que é o empoderamento infantil, que é muito importante. As escolas não dão conta disso. As escolas não falam nem dos personagens pretos que tem no Brasil, que tiveram aqui contribuindo para a sociedade preta. Imagina empoderar as crianças. Eu fiz 12 anos de escola, né, do CA até o 3º ano. Ninguém falou comigo sobre Luiz Gama, Carolina de Jesus, Teresa de Benguela. Nunca ouvi falar em nenhuma dessas pessoas. Ou seja, escola O José do esquece. Patrocínio, André Rebouças, Cara, eu sou Pedro professor, assim, Lessa. dói em mim dizer isso, mas no que tange a empoderamento racial, esquece escola, não vai dar, tem que ser em casa. O Érico Braz disse isso numa live que eu fiz com ele, e é verdade. Tem coisas, inclusive, que você tem que desensinar. O cara aprende na escola, ele tem que desaprender em casa. Ele chega em casa, pai, somos descendentes de escravos. Não, vem cá, filho, senta aqui, ó. Tem o Não. Império, teve a sociedade Kush, a sociedade Kemet, vem cá. Aí você Teve explica o povo o que Banto. é exatamente. Tem coisa da escola que você tem que pegar e jogar no lixo e refalar, redizer tudo de novo. Então, essa é a primeira frente, empoderamento infantil. Logo depois vem as... Eu não gosto da palavra desconstruções, porque parece que você está desconstruindo o homem. É o contrário. A gente está se Estamos discutindo. construindo, né? Perfeito. Estamos Estamos em discutindo isso. construção. Eu e um amigo meu estamos discutindo isso, que a gente diz que não seria reinvenção. Porque Exatamente, houve perfeito. o homem negro, né? Tanto que o próprio negro é a invenção do Ocidente. O homem negro ele é reinventado no Ocidente. Ele é colocado narrativas e imaginários sociais dessa terra, dessa diáspora, na verdade, né? Que precisam ser reinventadas. O nosso irmão Tom Alves colocou aqui os impérios Mali, Songhai, Assante. Onde se fala nisso, gente? Em escola, não se fala, não se toca nesses nomes. No máximo fala em Egito, mas é um Egito branco, no livro é todo mundo branco. Sim. Ou seja, escola é uma negação. Eu, como professor, eu sinto muito ter que dizer isso, né? Sou professor de educação infantil já há anos, estou há 20 anos aí na estrada, mas tenho que reconhecer que a escola, racialmente falando, é um fiasco. Então, fica para a família, fica para a gente e fica para coletivos como o nosso. Então, empoderamento das crianças, essa construção da subjetividade africana, eu acho que isso é uma frente importantíssima do nosso coletivo, porque não dá para falar em empoderamento racial sem mexer na autoimagem da pessoa preta. Todo preto se vê de uma forma diminuta no Brasil. Isso não tem exceção, porque é um país judaico-cristão. A igreja diz que a gente o continente africano é amaldiçoado, consagrado a demônios. Como é que um preto vai ter uma autoestima decente nesse cenário? Então, tem que reconstruir, não tem jeito. Então, essa frente, né, ela tem que ser feita, invariavelmente. Depois, a gente entra para a questão também das mulheres. As mulheres pretas têm diversas especificidades. Então, o Grupo Mães Pretas Presentes, ele tem pautas assim que eu não teria nem capacidade de falar por não ter vivência, por não estar realmente vivendo essas coisas, né?
por exemplo, violência obstétrica. Eu estava lá com a minha esposa e olha, dói em mim falar isso porque assim, o Apolo nasceu num dos lugares melhores conceituados aqui no Rio de Janeiro, é onde celebridade tem filho lá, na Perinatal de Laranjeiras, ou seja, era um lugar que rico tem filho e até lá dentro a minha esposa sofreu a violência obstétrica, né? Teve um momento lá que ela estava sentindo dor e gemendo e o cara perguntou, né? Um dos que estava fazendo o nascimento do meu filho, você está sentindo essa dor toda mesmo? Agora não, agora não, com uma voz assim, sabe, grosseira mesmo, mas, pô, cara, é um momento que você está tão sensível, que você está com medo, né, do que pode acontecer ali com teu filho, que estava fora de qualquer possibilidade eu responder, engrossar com ele, deixa o cara, deixa aí, porque meu filho está vindo e precisa dar tudo certo. Então você A fica gente quieto. acaba tolerando algumas coisas, né? Tem que tolerar, cara, porque teu filho tá vindo, você vai arrumar encrenca com um cara que vai tirar teu filho ali na hora, não vai, você fica quieto. Então a violência obstétrica é uma realidade terrível, especialmente para mulher preta. Eu vi isso, eu tava lá, não é uma coisa que contam e tal, eu posso falar. Isso é uma das poucas coisas de vivência feminina que eu posso falar, porque eu vi, eu estava do lado quando aconteceu. Então, são pautas das mulheres, para as mulheres, que elas precisam tratar juntas. É óbvio, é importante que a gente conheça e tenha um olhar também sobre essas questões, especialmente para ter uma paternidade ativa, afetiva e participativa. A gente precisa conhecer, de fato, tudo que as mulheres passam, né? Então, essa terceira frente que eu diria, né, além desse empoderamento das mulheres, ela gera uma quarta frente, que é o empoderamento da família, que é o que eu chamei de educação parental, afro-referenciada e afro-perspectivada. Isso é muito importante. A gente precisa olhar para as famílias pretas, sabe, sob um olhar que tenha como norte, como oriente, África. O que tem que orientar a nossa visão tem que ser África, não pode ser, não adianta pegar livro de disciplina positiva de uma norte-americana, não vai contemplar nossas demandas. Eu sinto muito, eu sei que tem muita gente que ganha uma fortuna, sabe, como coach, educador parental e etc., mas esse conhecimento não vai dar conta de todas as nossas questões. Então, Exato. é triste, né, Conheço algumas, exato, conheço algumas pessoas que ganham bastante dinheiro com isso. Só voltando rapidinho a essa questão da violência Sim. obstétrica, você falou uma coisa que eu acho muito importante. Assim, eu nunca tinha me atentado para isso. Eu tenho formação em psicologia, sou psicólogo, né? E aí eu fui a um congresso de psicologia em São Paulo em 2018 e um dos trabalhos que foi apresentado falavam da violência obstétrica. Perfeito. Quando eu vi o trabalho, quando as mulheres apresentaram o trabalho, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei tão horrorizado. E aí, no início desse ano, eu fiz um curso de capacitação profissional pela Fiocruz de Brasília, que era sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma lei, né, que busca combater o racismo institucional no Sistema Único de Saúde. E um desses dados que foi apresentado nesse curso, que me chamou muita atenção, é que as mulheres negras recebem menos anestesia durante o parto, são menos tocadas pelos médicos que as atendem, né? E são muito mais, recebem muito mais ações violentas e invasivas do que as mulheres brancas. E isso, inclusive, contribui para uma alta taxa de mortalidade infantil para com os filhos dessas mulheres. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? E é importante o seu trabalho. O seu trabalho é tão importante que ao trazer isso também, que assim, a gente tem que pensar isso, né? E aí quando você vê isso e você presencia a sua esposa sendo violentada, que provavelmente foi por um profissional branco, né? Com certeza. Cara, é sem dúvida realmente uma coisa que a gente precisa trazer com muita claridade, né? Ou melhor, trazer com muito mais, com muita veemência mesmo, né? Quanto que essas violências acontecem. Ali, você está totalmente sensível ali, né? Você precisa que tudo dê certo. Você não vai querer arrumar um problema com um cara, com teu filho saindo ali, né? Então você fica em silêncio, né? Mas você percebe, né, o que está acontecendo. É por isso que essa frente, né, que eu chamaria assim de frente, essa educação
afro-referenciada, essa educação parental, ela acaba esbarrando na lei, ela acaba esbarrando em questões muito estruturais, né? E aí ela acaba empurrando a gente para uma quinta frente, né, do nosso coletivo, que não era minha intenção, foi uma coisa também que aconteceu. Você estava falando que o trabalho que a gente tem fazendo é muito importante, e uma régua que eu uso para saber se o que eu faço é importante, que é uma régua assim que sempre funciona, é ver se tem branco valorizando. Então, quando branco valoriza, cara, tem valor, não tem jeito, porque branco detesta reconhecer coisas valiosas vindo de pretos. Então, hoje eu fiquei 1 hora falando com uma empresa branca, a galera ficou me escutando, os funcionários me escutando. Essa semana eu vou falar para Johnson & Johnson, vou falar para uma outra empresa chamada Cognizant. A Vivo está fazendo um trabalho comigo. O Facebook está promovendo o nosso grupo. A Sala Online fez uma entrevista comigo. O UOL postou um artigo sobre mim. A revista Pais e Filhos Maravilhoso o artigo, diga. Inclusive, desejo muito que as pessoas leiam. Inclusive, tem perguntas aqui sobre o artigo depois. Hein? É isso. E a Pais e Filhos também falou da gente na edição de julho. Edição de agosto tem um artigo meu. E postou um artigo da minha esposa também no site deles essa semana. Então, é muita gente branca valorizando a gente para o que a gente está fazendo não ter valor, sabe? Então, é muito importante ver. Eu sempre usei isso como referência. Eu sei que branco não é referência para muita coisa, mas para isso eu acho que funciona bem. Então, se os caras estão querendo te pagar você para você falar, é porque o que você tem a dizer tem algum valor. É importante. E também, cara, tem outra coisa, né? É uma questão de inteligência financeira também. Porque não olhar para as especificidades raciais faz empresas brancas perderem dinheiro, isso é fato. Muito né? dinheiro. Tanto é que toda empresa hoje de grande porte, ela tem um setor de affinity ou afinidade, né? Ou inclusão, cada empresa vai dar um nome, que vai se preocupar com essa questão racial, com a questão também das pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Isso não é casual, isso não é por acaso, né? Existe uma necessidade de se olhar para essas questões. Então, voltando, essa quinta frente que surgiu por acaso é a frente do advocacy, né? A gente está lutando aí por mudanças junto à lei, junto a órgãos representativos para acessar, para dar acesso à população preta a direitos que não chegam, né? Então, é importante. Eu estou entrando, né, fazendo parte aí da Frente Nacional, da Rede Nacional da Primeira Infância. Eu acho que a primeira infância para a pessoa preta é uma coisa assim... Nossa, eu não tenho nem palavras, assim, sabe? É muito triste o que a criança preta vive no Brasil. É um troço, assim, odioso, assim, a palavra que eu usaria. Especialmente na escola, assim. Eu fico vendo coisas que acontecem. Profissionais, agora que a gente está com uma visibilidade maior, profissionais de creche vieram falar comigo. Aquela matéria do UOL, ela saiu por isso. Porque as pessoas foram me procurando para denunciar coisas. Eu fui me sentindo, assim, com aquilo na garganta. Eu falei, cara, eu preciso falar isso com alguém. E aí foi muito engraçado. A África fala de muita coisa, né? Uma das coisas que a África ensina é sincronicidade. É algo incrível, assim. Eu pensei, cara, eu preciso falar disso com alguém. Aí foi eu pensar isso, chegou uma mensagem no WhatsApp. Eu olhei, tava lá, Rafael Preto, sou repórter da UOL. Queria falar um pouco com você sobre como é que é essa coisa de ser professor, racismo, como é que... Caramba! Foi o que eu pensei, o cara apareceu. Aí eu falei, não, racismo e tal. Falei tudo o que aconteceu comigo. Primeira situação de racismo, eu tinha 7 anos. Para tu ver como que é complicado para a criança preta, né, o ambiente escolar. Marca. Demais, demais. Então... eu percebi que essa questão do advocacy ela é fundamental. A gente precisa olhar para questões, por exemplo, como a licença paterna. É uma piada, a licença paterna de 4, 5 dias. Cara, a minha esposa, ela teve parto normal. Ela usava uma fralda enorme, porque para dar conta do sangue, ela não conseguia ir no banheiro, tomar um banho, cara. Como é que eu vou voltar a trabalhar e deixar minha esposa em casa assim, desse jeito, com um bebê que acorda toda hora querendo mamar? Isso é loucura. 6 dias, 8 dias que seja, é loucura, isso não existe. Então a gente precisa fazer parte dessa luta pelo aumento da licença
paterna, né? Nesse período tão sensível da mãe, nesse período que o bebê precisa tanto. O bebê se associa com a gente nessa fase, já que ele não enxerga ainda, né? Nesse primeiro mês, ele se associa com a gente pelo cheiro. Você precisa estar perto, ele precisa sentir teu cheiro. Como é que eu vou ficar o dia inteiro trabalhando? Eu dava aula de 7h30 da manhã e dava aula até às 9 no recreio. Ou seja, eu chegava aqui em casa 10h30 da noite, às vezes 11 horas. Ou seja, meu filho passava o dia inteiro sem o pai. Isso não existe. Isso é muito cruel, cara. É muito cruel. Muito. Sabe? É Então, uma violência, né? é uma violência. Perfeito, perfeito. Por isso eu me interessei por essa área do advocacy. E a minha área, por ser inglês, também ajuda muito, né? Porque você, quando fala inglês, você consegue fazer pontes muito mais rápidas. Eu hoje já estou falando com organizações americanas. O Pai Espíritos Presentes já está esticando o braço em quem tem influência maior. Lá em pouco tempo vai vir muita novidade bacana aí sobre a gente. A gente já está com a marca patenteada, Pai Espíritos Presentes já é uma patente, não dá para alguém chegar aí, roubar nosso nome, querer fazer bagunça. A gente tem essa conexão com a Rede Nacional da Primeira Infância. A gente está articulando também essa educação parental afro-referenciada como um curso formal para pais e mães pretos. Enfim, são muitos projetos, são uma infinidade de parcerias com empresas também. Eu dei alguns exemplos no começo dessa live, né, de consultoria empresarial que a gente está fazendo. É muito trabalho para ser feito, né? Tem muita coisa para ser feita na área parental, na área familiar, na área individual, na área afetiva. O racismo estrutural deixa muitas mazelas e não tem como a gente não olhar para isso. As pessoas que insistem em viver no automático, no stand-by, né? Ela vai no piloto automático achando que não é afetada por isso, que está tudo certo, são as pessoas que, de repente, caem numa depressão, de repente, tem uma síndrome de pânico, de repente, tem um ataque aí na rua, alguma coisa, se suicidam. Nós, povo preto, somos protagonistas nessas taxas de suicídio, instituições manicomiais, moradores de rua, pessoas em situações de rua, divórcios, enfim, tudo de ruim. Isso, abuso, né? De drogas. Abuso de drogas, população carcerária. A gente é líder em tudo que é desgraça nesse país. Então, a gente precisa ter uma contranarrativa, uma medida para combater esses males. E o coletivo Pai Espíritos Presentes procura estar nesse front aí, né, para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Então, a gente oferece orientação jurídica, apoio psicológico, orientação. Tem nutricionistas também que se oferecem lá para ajudar no coletivo. Que maravilha. Enfim, são muita gente se ajudando, né? É um quilombo digital, né? Digital por causa da pandemia. A gente não pode se ver. Mas antes da pandemia, fomos em diversos eventos. Eu participei de evento na Casa Preta, evento na casa do Nando, que pegou fogo. Poxa, eu tô com o coração assim, verdade. partido, cara, porque aquilo ali é um quilombo de resistência mesmo. Eu estive lá em 3 eventos falando sobre a parentalidade preta, falando sobre afeto, falando sobre o nosso coletivo. E é um espaço que precisa ser reconstruído o quanto antes, assim, urgentemente. Exato. Precisa ser reconstruído o mais rápido possível. Eu, lendo o seu artigo, eu fiquei maravilhado, eu amei, eu adorei. E aí tem uma parte que você fala que uma das coisas positivas que o isolamento social lhe deu foi você ver os primeiros passos do seu filho. Eu achei isso tão lindo, tão belo. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência pessoal, assim, de ver o seu filho dando esses primeiros passos, né? E por que isso foi tão marcante? Porque você coloca ali no texto, né? Na entrevista, você fala assim, que até agora foi o momento mais marcante do seu exercício de paternidade, né? Da sua forma de ser pai. Eu acho que ele foi marcante porque eu aprendi que o amor, ele não produz muitos frutos se não tiver junto com um afeto, né? Não tiver essa expressão, né? de expressão material mesmo, de você ter o toque e tudo mais. Só que tem que ter outras questões também, tem outros ingredientes aí. Tem o respeito, que é muito importante, e tem a confiança. A confiança, ela é base, é basilar nessa equação. E essa coisa do Apolo andar me marcou tanto, porque ele levantava ainda tentando se equilibrar, e aí ele olhava para mim. E aí quando ele me via e via que eu estava olhando para ele arriscava ficar em pé. Porque ele sabia que eu não ia deixar ele cair, eu não ia deixar ele se machucar.
sabe? E isso me marcou, assim, porque ele com 1 ano e 4 meses me ensinou o valor da confiança nas relações. Ele me mostrou como isso é real, assim, eu vendo ali. E aí, quando ele ia dando esses passos, cara, eu via assim que ele dava o passo, olhava, me via ali, dava o outro, eu tava ali, não caiu, deu certo, ia indo. Quando eu vi, ele tava andando, assim, cara, não teve como segurar as lágrimas, sabe? Porque ele me mostrou como é importante a gente confiar uns nos outros. É por isso que a primeira coisa que eu faço quando alguém chega no coletivo é receber essa pessoa, dar boas-vindas, porque tem um psicólogo branco chamado Abraham Maslow, que ele fez uma pirâmide da hierarquia das Uhum. necessidades, né? E a base dessa pirâmide é segurança. Você precisa estar seguro, não tem jeito. Então, quando uma pessoa preta chega no nosso coletivo, eu já tiro dela, ou tento tirar, a primeira armadura que sempre tem entre pessoas pretas. Assim, já percebi que isso é do jogo mesmo, não gosto, é triste, mas é fato. É que as pessoas ficam naquela armadura de será que eu vou ser aceito do jeito que eu sou? Ou será que eu tenho que entender primeiro o que as pessoas aqui pensam, fingir que eu concordo com tudo para ser aceito e aí sim poder funcionar aqui dentro, né? Então, eu acho importante dizer que se você é feminista, se você é mulherista, comunista, não importa, eu preciso que você seja preto. Se você for preto, pode chegar que o resto a gente resolve. Mas não precisa, sabe, ser do mesmo clube. Por exemplo, eu sou cristão e eu tenho uma interação incrível com os meus irmãos de Candomblé, meus irmãos do culto Ifá, meus irmãos da Umbanda, meus irmãos ateus, agnósticos, não tem orientação que a pessoa tenha que ter, sabe, espiritual, orientação de gênero, para ela ser aceita no nosso coletivo. Eu acho que isso é de uma infantilidade enorme. E isso, infelizmente, ainda prevalece em muitos círculos. Eu conheço pessoas que se sentiram extremamente tristes porque achavam que estavam entre irmãos, mas aí, como teve um posicionamento que destoava da maioria ou da liderança naquele espaço, ela não foi aceita, ela não foi ouvida, ela não foi acolhida e ela saiu triste dali. Então, a gente tem feministas entre nós, mulheristas entre nós, mulheres que acham que o feminismo, enfim, não presta, tem pessoas evangélicas, pessoas de tudo quanto é orientação, e eu acho importantíssima essa troca. Quem acompanha as nossas lives sabe, eu já fiz live com pai trans, pai bissexual, pai num casamento plural, nosso irmão Gabriel Swahili, incrível, tem 3 esposas, olha só. O pai gay, né? Já tivemos pai solteiro, pai casado, pai separado, enfim, várias configurações de relacionamento, várias configurações de orientação sexual, espiritual. Essa pluralidade é essencial para que a gente caminhe juntos. Eu acho que exigir que o outro pense igual para a gente dar as mãos é totalmente da branquitude isso. A nossa ancestralidade, ela não vê dessa forma. Ela primeiro enxerga a nossa raça, a nossa origem, a nossa ancestralidade em comum, para que a gente caminhe junto. E só assim eu vejo a possibilidade real da gente construir algo. E a gente está construindo, a gente está já quase há 1 ano e 6 meses, sabe? Nunca teve uma questão que levasse ao fim de algum dos grupos ou a uma exposição pública por algo absurdo que foi dito ou feito. A gente consegue caminhar dessa forma respeitosa e eu sou muito feliz por isso, sabe? Porque eu vi nessa jornada aí, né? Eu estou próximo dessa discussão racial desde 2012. Eu já vi muitas iniciativas que começaram muito bem morrerem no caminho ou ficarem frágeis. Hoje não tem expressão praticamente nenhuma, porque surgiu esse tipo de problema com a liderança daquele espaço. Eu nunca exigi que ninguém pensasse como eu em área nenhuma. A pauta cristã, quem está no coletivo sabe, quem acompanha nosso Instagram, eu nunca postei um versículo de nada, nunca falei de igreja, eu acho que não cabe isso. Primeiro é o aquilombamento, é a causa principal, o foco da nossa união, educação dos nossos filhos, empoderamento racial, acolhimento de pais e mães pretas e principalmente essa promoção das famílias pretas e das crianças pretas. Eu acho que isso é muito importante. E agora também com essa luta antirracista, a gente abraçou, né? Eu sou educador, eu não podia ficar de fora. Então eu estou também fazendo essa educação racial junto a empresas, junto a famílias. Eu acho que a gente precisa ajudar no que pode.
E a branquitude sozinha definitivamente não tem a menor chance. Assim, eles não conhecem nada Sim. das nossas questões. Tem que ter algum preto fazendo esse bate-bola e essa Esse ponte. Então, bate-bola, exatamente. não tem jeito, né? A gente tem que somar como a gente pode. Você está falando uma coisa que eu acho muito importante, muito interessante, que eu estudo filosofias africanas desde que entrei na faculdade de filosofia, que eu faço filosofia também, tá tudo parado agora, mas eu faço filosofia também lá na UFRJ. E aí, quando eu comecei a estudar filosofias africanas, em 2017, um princípio que muito me alegrou e que muito me chamou a atenção, que eu acho que é um dos princípios mais fundamentais das filosofias africanas, é o conceito de pluriversalidade, em oposição, em detrimento, não em oposição, mas diferente do conceito de universalidade, que é normalizar tudo. Pelo contrário, não é deixar tudo mais plural, é respeitar exatamente todos os credos, todas as etnias, todas as realidades sociais, e por aí vai, assim, todos os gêneros, todas as orientações sexuais. E eu acho isso, assim, de maneira muito incrível, isso é muito importante. Eu destaquei realmente essa fala sua, né, porque você diz assim: o meu filho se apoiava na minha presença. Eu achei isso interessante, porque você não fala que ele se apoiou no seu braço, na sua perna, fala que ele se apoiou na sua presença, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que é isso, ser presente, ter a presença como apoio para seu filho mesmo, né? Nossa, essa pergunta sua é muito importante, assim, porque muitas pessoas não entenderam o nome do nosso coletivo, Pais Pretos Presentes. Aliás, eu tive que explicar essas 3 palavras várias vezes, né? Já tive que explicar pais, já tive que explicar pretos e tenho que explicar presentes o tempo todo. Mas, tentando resumir rapidamente, pais, quando eu falo pais, não é essa visão machista, essa visão patriarcal que enxerga que pai é só aquele homem que tem um pênis no meio das pernas. Não, você pode ser um pai trans, você vai ser muito bem recebido, você pode ser um pai bissexual, um pai gay, você pode ser um pai afetivo, porque a África nos ensina que paternar não é exclusividade de quem gerou um filho biológico. Inclusive, há Exato. pessoas que paternam os próprios pais, que não tiveram essa vivência afetiva e estão tendo através dos filhos. Isso é uma coisa linda demais. Então, pai é a forma mais pluriversal do termo que você alcançar, é a que está no nosso coletivo. Pretos. Por que pretos? Pretos porque existe uma diferença enorme entre a ideia da branquitude de paternidade e a ideia que a gente promove no nosso coletivo sobre o olhar ancestral africano. Por quê? Esse pai, ele tem uma ideia assim de provedor, sabe? De fonte de segurança para toda a família. Ele é o cara, sabe? Ele é a referência. No Ocidente é assim. Só que em África é em rede, é todo mundo junto, é uma conexão. A É mulher uma é fundamental. comunidade. O nosso coletivo não existiria sem a mulher. O nosso coletivo, Pais Pretos Presentes, se não fosse minha esposa, por exemplo, não existiria. Ele existe porque minha esposa me apoiou. Ela me deu força quando ninguém seguia a gente, quando o pessoal achava engraçado, era piada, fazia chacota. Agora quem fazia chacota lá atrás pede para fazer live com a gente, para poder ter visibilidade, pede para a gente postar alguma coisa para as pessoas visitarem. O mundo é muito engraçado. Mas a gente nunca esperou isso, sabe? De ter uma visibilidade, assim, de ter empresas multinacionais querendo falar com... Isso nunca foi preocupação e continua não sendo. É da branquitude essa ideia de ser vencedor, de dar certo, ser o cara. Eu não me coloco como empreendedor. Pais Pretos Presentes se transformou no empreendimento social porque é o que a gente faz. Mas eu não sou de maneira nenhuma empreendedor, um cara que deu certo, venceu. Eu não me vendo dessa forma. Isso é uma falácia da branquitude, uma armadilha da branquitude que, infelizmente, muita gente preta cai. Eu procurei fazer ponte com diversos influenciadores pretos que têm milhares de seguidores, influência e tal, para levar a pauta da visibilidade paterna preta para mais pessoas. Não era para me promover, mas as pessoas não entenderam, não quiseram dar as mãos, enfim. Porque estão também nesse discurso branco, né? De que eu cheguei, agora sou eu aqui, dá licença e tal. Então a gente precisa, sabe, descolonizar a nossa visão. Por isso que pretos é tão importante, que preto não é cor, preto é ancestralidade africana. Os nossos valores são pautados,
fundamentados na nossa ancestralidade. Então, preto quer dizer isso. A gente está olhando para a África. Por isso, quando chega alguém para ajudar a gente com uma visão muito branca, eu até deixo esse parênteses. Olha, você pode ajudar e tudo, mas a nossa orientação é a África, tá? Então, eu respeito você feminista que quer ajudar a gente, quer somar junto, mas o feminismo ele é gerido, mantido por Europa. Então, é outra perspectiva. Então, a ajuda é super bem-vinda, mas a gente não está promovendo o feminismo. Então, acho importante, sabe, até para não criar tremores, né, futuros nas relações, deixar claro, né, deixar claro as bases. Claro não, né, deixar evidente, né, descolonizar essa linguagem. Então, é importante. E presentes, né? Presentes, chegando na tua pergunta, esse coletivo, na realidade, ele nasceu em 2016, né? Os fatos aconteceram em 2018, mas teve uma coisa que aconteceu em 2016, que foi uma vez que eu estava em casa, chegou uma mensagem 1h15 da manhã, uma amiga minha de Facebook disse que queria se matar, disse que não dava mais, que não tinha mais condições, sabe, de levar todo esse fardo, essa dificuldade que era ser uma mulher de sobrepeso, uma mulher que não tinha dinheiro, não conseguia fazer os estudos, tudo dando errado, dependendo do pai. E eu falei, pô, não faz isso, peraí, a gente tá junto, somos uma família. Ela, pô, mas eu tô sozinha aqui. Eu falei, não, pô, deixa eu alcançar você, deixa eu mandar aqui uma vibração, uma oração, uma coisa. E falei com a minha esposa, na época era minha namorada, não lembro se a gente era noivo, 2016. Não, namorada. Falei com ela. E ela juntou uma galera, foi lá na casa dessa moça. Essa moça eu conhecia por internet, cara. Nem amiga minha, assim, pessoal era. E a minha esposa se dispôs a ir até lá. E foi com um grupo. E ouviram as questões dela, deram uma orientação, levaram uma palavra, um consolo, enfim. Ela se reergueu, se sentiu melhor. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu pensei, cara, como é importante a gente ser presente. Porque, de repente, se aquela moça manda aquela mensagem, eu não olho para o WhatsApp, meu WhatsApp está offline, ou eu não falo com ela, como eu posso saber se ela teria cometido esse suicídio ou não? Eu não tenho como saber isso. Talvez ela tivesse se matado se eu não tivesse estado presente ali. Então, essa é uma marca do nosso coletivo. Qualquer hora que uma pessoa chega com uma demanda, seja ela uma demanda pessoal, psicológica, uma demanda material, tem alguém lá para ouvir, para dar um apoio. Se não for eu, vai ter algum membro em algum grupo do WhatsApp, vai ter alguém online, sempre tem. Então, essa é a ideia, sabe? É ser presente nesse sentido também. E eu fiquei pensando, desde quando aconteceu isso, poxa, seria tão bom se eu pudesse estar presente sempre que alguém precisasse. Mas eu sou só não tem como, não dá. Então, hoje, né, no grupo do Facebook, por exemplo, são 8.000 pessoas. Não tem um horário que você faça uma postagem lá que alguém não vai ler. Na pandemia, tem gente que fica madrugada dentro aí na internet, tem gente que gosta disso, enfim. Então, eu acho muito bacana e necessária essa presença. A gente precisa estar junto. Eu já vi muita gente fazendo piada, dizendo que o grupo se chama Pais Pretos Presentes, está minimizando outros pais, como se os outros não fossem presentes. Entra nessa área, sabe, de querer rivalizar entre paternidades. Eu sei que a paternidade é plural. Eu não demonizo o pai ausente, ausente entre aspas, porque tem diversas questões que fazem um pai não se ver enquanto um representante de uma família. Você tem novelas que dão uma referência paterna preta péssima. Você tem a realidade socioeconômica da população preta. O preto não tem modelos de paternidade positiva para ele próprio se inspirar. Você tem a evasão escolar, o bullying faz a gente abandonar a escola. Você abandona a escola, já está quase sempre fadado ao subemprego. O subemprego já mina a tua autoestima. Você com uma autoestima minada, você vai dar empoderamento para uma criança, você vai se ver enquanto representativo numa família, você se acha um lixo. Nessa sociedade nossa, patriarcal, machista, você homem o quanto você ganha. A quantidade de dígitos no teu contra-cheque é o quão homem você é, sabe? Então, um cara que ganha pouco, ele se vê desse tamaninho, principalmente se ele não conhecer a ancestralidade africana. Ele se vê como um lixo, né? Isso. Nosso Irmão, tempo acabou. desculpa te interromper, porque tá aqui aparecendo